Hoje nós vamos aprender uma palavra para que nós possamos fortalecer um pouquinho mais a nossa fé e temer um pouco mais ao nosso Deus, amém? Muitas vezes as pessoas elas costumam dizer que o diabo caiu por terra, o diabo está debaixo do pé, o diabo não tem força, o diabo levanta para cair. E as coisas não é bem assim no mundo espiritual. As pessoas têm que aprender que o diabo não é brincadeira. Ninguém está fazendo apologia ao diabo, mas eu te faço uma pergunta muito simples para você me explicar hoje. O mundo, as pessoas que estão no mundo, estão mais usadas pelo diabo ou a maioria delas estão sendo usadas por Deus? Responde para você mesmo. Nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Desses 8 bilhões, a maioria é usada pelo diabo, está na mão do diabo, ou a maioria é usada por Deus ou está na mão de Deus? É óbvio que na mão do diabo, porque o mal prolifera e cresce a cada dia mais. Isso quer dizer que Deus está perdendo? Não. Deus não está num cabo de guerra com o diabo pela nossa alma. Pelo contrário, Cristo morreu naquela cruz para nos dar a salvação e conquistar a nossa alma. Quem está no cabo de guerra para sair da mão do diabo e para a mão de Cristo para ser salvo, somos nós mesmos. Então hoje eu quero trazer uma palavra que é um pouquinho extensa. Espero que tenha um pouquinho de paciência para poder ouvir a palavra, porque ultimamente tem até algumas teses, que uma palavra de 40 minutos mata a ovelha. A pessoa ela não consegue mais ouvir a palavra de Deus por 40 minutos que ela morre. Meu Deus do céu. Mas se você deixar o WhatsApp, ela fica 3, 4 horas ouvindo fofoca, palavrão, besteira. Ficar no Instagram vendo o que não presta, fica a noite inteira, o dia inteiro. A palavra de Deus não mata ninguém porque ela é vida e paz e ela vivifica. O que mata é a carne que para nada aproveita, que contamina o espírito e o coração a ponto de não querer ouvir a palavra de Deus. Amém? Então hoje é uma palavra que você tem que prestar atenção para você entender. Porque senão você não vai conseguir compreender o foco da palavra. O diabo levanta para cair, o diabo não presta, tudo bem, não presta, a gente sabe disso. O diabo levanta para cair, o diabo é fraco, o diabo está derrotado, o diabo está vencido, o diabo é isso, o diabo é aquilo. Então as pessoas subestimam o diabo. Ninguém vai fazer apologia ao diabo. Mas só para você ver que o diabo não está para brincadeira. Só para você ver que o diabo não é a formiguinha que o povo pensa que é. E que as pessoas não estando revestidas com o Espírito de Deus e estando numa igreja séria com Deus, o diabo domina as vidas destas pessoas. Você quer ver como é simples você entender o poderio do diabo sobre o ser humano hoje? Tenta entender. Você conhece uma pessoa idólatra? Alguém conhece alguém idólatra? De religião idólatra, não preciso falar o nome, que está aí na live, ficar brigando comigo depois. Conhece? Tem aqueles que falam que é e nem praticante, já viu? Que religião que você é? Sou fulano, mas sou tal, não praticante. Você conhece o idólatra? Conhece alguém de uma religião idólatra? Que você sabe que não pode falar o politicamente correto? O católico, né? Eu não estou nem aí, o politicamente correto está da porta para fora, daqui para dentro é a palavra. Amém? É a Bíblia, é a palavra. Como é que o católico vai se converter se não mostrar para ele que é ele que está falando dele? Amém? Então, todo mundo conhece uma pessoa que é católica e está na idolatria. O problema maior, porque idólatra tem vários tipos de deuses, vários tipos de imagem. Vamos falar um aqui, Buda. Todo mundo conhece aquele gordinho, fofinho, comedor de torresmo, sabe? Pururuca. Não tem o Buda lá fortinho, pesado, gordo. Ali é uma idolatria, é uma imagem que o povo adora, que o povo cultua. Mas nós temos um perigo. Esse é o perigo. Nós temos a idolatria e essa idolatria professa Cristo. Esse é o perigo. O Buda não tem nada a ver com Cristo, larga o Buda. Você vai seguir uma religião, não vai falar de Jesus. Você vai na Índia, você vai em alguns outros países que tem por aí, tem vários deuses, Tem aqui, até no México, tem um deus que eles cultuam, a morte, que é um deus que eles adoram também. Mas ninguém fala de Jesus, ninguém fala de Cristo. O catolicismo é um perigo. Mas será que só o catolicismo é um perigo? Não. É o envolvimento da idolatria com a imagem de Cristo. Isso é o perigo. E esse perigo é tão dominante que domina o mundo inteiro. Porque se você falar de religião, a maior do mundo, tirando o islamismo, está crescendo muito, é o catolicismo. Ou melhor, é o cristianismo baseado no catolicismo. Não é o cristianismo baseado no evangelho. No mundo inteiro prevalece e predomina o cristianismo baseado no catolicismo. Amém? Então nós vamos entender por quê.
Esse é o perigo. Você tem uma idolatria, mas ela é vinculada a Jesus Cristo. Não é que idolatram a Cristo, mas elas têm uma idolatria numa religião vinculada a Cristo. Então eles professam Cristo, professam a salvação, mas eles estão por trás de Cristo envolvidos na idolatria, que idolatram vários santos, mas o predominante aqui no Brasil, em outros países também, é a mãe de Jesus. Amém? Agora você presta atenção que o diabo, que o povo subestima, cega a raça humana de tal maneira que faz as pessoas perder o foco da própria palavra que está na própria Bíblia e na própria mão. Então nós vamos aprender. Primeiramente, quando você chega e vai bater de frente com uma pessoa que é idólatra, ela vai querer se justificar na Bíblia que a idolatria é aprovada por Deus, que não tem problema nenhum, que por isso que eles são idólatras. Ou melhor, eles vão falar que não são idólatras, que não adoram a nada, que não adoram ninguém, porque se justifica. É igual o crente. O crente fuma, mas não tem problema. O crente casa, separa, não tem problema. O crente fornica, mas não tem problema. O católico tem a imagem, mas não é idólatra. Então nós somos o quê? Um bando de hipócritas. Por quê? Quando você vai chegar para uma pessoa que ela conhece um pouco do catolicismo, ela vai se justificar na própria Bíblia. Por que que existem imagens e que não tem problema nenhum? Eu quero trazer para você algumas passagens. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Vamos falar dos querubins que estavam em cima da arca. Vamos falar do propiciatório, a qual não foram feitos para adorar, nem feitos para a idolatria. Nós não podemos prestar culto a anjos. Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que Adão e Eva, Cristo é maior que Abraão, Cristo é maior que Davi, Cristo é maior que os anjos. Cristo só não é maior que Deus, que é o Pai. Amém? Então em Êxodo capítulo 25, versículo 18, diz assim: farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Amém? Então quando Deus ele começa a ter aliança com Moisés, a lei e toda a base, ele começa a fazer o propiciatório, ele começa a fazer a tenda, ele começa a fazer a arca, e ele vem com essa ele vem com essas regras de organização para que pudéssemos fazer, e eles fizeram os querubins para colocar no propiciatório. Quando você vai em Êxodo 25, 22 agora, um pouquinho para frente, Êxodo capítulo 25, versículo 22, diz assim: ali virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém? Então se você lê a lei, se você lê a transição, Moisés é levantado, tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, vai caminhando com o povo. 40 anos o povo perece no deserto pela iniquidade, pelo pecado, pela transgressão, pela murmuração. Depois Moisés morre, Josué entra com o povo na terra prometida, começando a base por Jericó, quando foi derrubadas as muralhas. Amém? E tudo isso é estabelecido, aonde chega o momento de Deus ter o contato com o povo de Israel. Então ele pede para fazer uma arca, e a arca ela tem os 2 querubins, um de frente para o outro com as asas assim, né? Vocês já viram a arca da aliança por aí? Amém? Réplica, né? Mas já viram, amém? Então quando você chega para um padre, para um católico, ele vai dizer: como Deus fala que não há imagem, se ele mesmo manda fazer um querubim? Ele mandou fazer 2 querubins sobre a arca, sobre o propiciatório, mas o querubim não é para adoração, não é para prestar culto, não é para dobrar o joelho, não é para orar, não é para clamar, não é para buscar, porque o querubim, ele não vai fazer nada em prol de nós. Era Deus que fazia, não foi um anjo que abriu o Mar Vermelho, foi Deus. Não foi um anjo que fez a água sair da rocha, foi Deus. Não foi um anjo que fazia descer a carne na parte da tarde e o maná de manhã, era Deus. Amém? Então eles vão dizer para nós, mas está na Bíblia, fez 2 querubins sobre a arca, quer dizer, então era para ser adorado, é uma imagem de querubins. Então você vê como Satanás é tão poderoso, o povo subestima ele, a qual ele corrompe uma raça humana para trazer uma explicação que não é real biblicamente, porque o povo não tem acesso à palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz em livro de Números, capítulo 21, versículo 8 em diante. Livro de Números, capítulo 21, versículo 8 em diante. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste, sendo
alguém mordido por alguma serpente se olhava para a haste de bronze e sarava. Amém? Todo mundo conhece aqui também. Teve um momento da praga da serpente que começou a morder todo mundo. Moisés intercede, ao clamar, o buscar em Deus, e ele fala, faz uma haste, quer dizer, pega um pedaço de pau, faz uma serpente dourada, levanta a serpente. Quem era mordido para a serpente, olhava para aquela serpente, sarava. Amém? Pronto, aí lá vão usar que Deus fez a imagem da serpente, e que quando dourava, olhava para a serpente, o povo sarava. Deus trabalhava com Moisés e os profetas e as leis com simbolismos. Deus, através de Cristo, não trabalha mais com simbolismo. E essa serpente não era para ser adorada, não era para ser cultuada. Depois que passou esse momento das serpentes mordendo o povo de Israel pelo pecado e a iniquidade que eles praticavam, já não existiu mais esta haste nem essa serpente. Amém? Então são justificativas inviáveis. Mesmo que elas fossem viáveis para nós hoje, isso está debaixo da lei. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo vós desligais, vós que procurais justificar-vos na lei da graça. Então, como se nós poderíamos pegar uma arca da aliança para levar para a igreja hoje, sendo que a arca da aliança é baseada na lei para carregar o Torá, para o povo ter intimidade com o povo de Deus, ter intimidade com o povo de Israel. Gálatas 5,4, se eu tenho uma arca da aliança, não é baseado na graça, porque a igreja não tinha a arca da aliança, e nem Cristo fez, nem os apóstolos carregou. Eu estou me baseando da lei, estou caindo da graça, e de Cristo eu sou desligado. O povo não teme mais a Deus, é uma farofa, é uma bagunça, é uma brincadeira. Eu quero ver no dia de juízo final, não vai entrar no céu. Se eu me justifico pela lei, eu me desligo de Cristo, da graça decaíste. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. A palavra é muito clara, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é quem? 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 Cristo já veio? Então, se Cristo veio, o que acabou para nós? O que acabou para nós? A lei e tudo, guarda essa palavra. A lei e tudo que se originou da lei. Porque os hipócritas vão dizer, mas a lei está baseada em 4 livros, Êxodo, Levítico, sei, ninguém nasceu ontem, a gente tem um Espírito e conhece a Bíblia. Mas a lei e tudo que originou dela, é desde os livros que mantém a lei até o último livro antes de Cristo, Malaquias. Tudo que originou da lei. Naamã fez o mergulho porque estava debaixo da linhagem de um profeta que estava debaixo da lei. Deu para você entender? Tudo debaixo da lei. Tudo que originou da lei. Davi lutou no Vale do Sal e teve a vitória, porque Davi também estava debaixo da lei. Uma que não foi nem o sal que deu a vitória para Davi, né? Foi Deus, mas o povo prefere o sal do que Deus. É só Jesus na causa. Mas também eles não têm Deus, né? O máximo que tem é sal. Já que nós não temos Deus, vamos dar o sal para o povo levar para casa. Tudo que originou da lei, não se deixe enganar. Então nós vamos começar lá do livro de Êxodo, Levítico, e vamos até Malaquias. Amém? E olha o que a Bíblia diz em Lucas 16, 16. Lucas 16, 16, para que nós possamos entender. A lei e os profetas vigoraram, está travando hoje. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus a todo homem que se esforçar e entrar por ele. Amém? A lei e os profetas vigoraram até quando? Depois de João Batista já vem sendo anunciado o reino. Então não adianta nós chegarmos hoje e queremos justificar que nós adoramos Maria, adoramos Pedro, adoramos João, adoramos Padre Inciso, adoramos qualquer outra imagem, qualquer outra idolatria, dizendo que ela está vinculada a Cristo, vinculado a Jesus, e que nós fazemos isso porque tinha a arco da serpente, e nós tínhamos os 2 querubins em cima da arca, mas os querubins não era para ser adorado, nem a serpente para ser adorado. E Deus já não gostava da idolatria, debaixo da própria lei. Como Deus cria 2 querubins para ser adorado, como idólatras, como imagem, sendo que o próprio Deus, baseado na própria lei, no início dos 10 mandamentos, ele recrimina a idolatria.
Pastor, se Deus recrimina a idolatria na lei, por que ele fez o querubim? Ei, ele fez o querubim, ele não fez a imagem para ser adorada e idolatrada. Pediu para fazer os querubins como poder de superioridade de Deus. Você queria que ele fizesse o quê? 2 diabinhos em cima da arca? Mas não era para ser adorado, venerado, idolatrado, cultuado e assim por diante. Porque a própria base da lei, Êxodo capítulo 20, versículo 1. Êxodo capítulo 20, versículo 1, para que nós possamos aí aprender mais e mais. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante. Não fará para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus. Amém? Então Deus não fez os querubins, não pediu para fazer os querubins em cima da arca da aliança para ser adorado, cultuado, na condição de os anjos que estavam ali, um símbolo, ser como se fossem outros deuses. Porque o próprio Deus, na própria lei de Moisés, nos 10 mandamentos, ele fala: não farás imagem, não cultuará, não adorará outros deuses, não fará imagens, semelhante do que há no céu, anjos, semelhante do que há na terra, pessoas, semelhante do que há debaixo da terra, ou debaixo do mar. Não é para fazer imagem, não é para cultuar, não é para adorar, não é para colocar na condição de ser outros deuses, muito menos fazer uma imagem na condição de que ela tem poder para cultuar, ou para adorar, ou para interceder junto a Deus por nós. Então não é eu que digo, é Ele: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. A maioria das imagens hoje, para ser adorada, tem semelhança de quem? De seres humanos, de pessoas. Nós não estamos na terra? Somos terráqueo. A não ser que você dá uma de Alexandre de Moraes, está chamando o povo de alienígena aí já. Os caras estão cheirando, que tipo de pó aqueles caras estão cheirando, hein? Está fumando daquele do, como é que ele chamava lá, o Gabriel Pensador. Índio que é cachimbo, índio que é fumaça, né? Era ou não era? Só Jesus, irmão. Só Jesus. E os caras dizem que é os nossos líderes, chamando o empresário de alienígena. Ai, meu Deus do céu. Então, como Deus, ele pode fazer um querubim na condição de um Deus ou de outro Deus para ser adorado, sendo que na própria lei ele fala que não é para fazer? Entendeu como corrompe e perverte a palavra? Agora eu falo para você entender a fraqueza do diabo. Como o diabo realmente está. O diabo é aquele preguinho da sua sandália havaiana, sabe? Você dá uma corrida e ele pula fora. Bem fraquinho, sabe? Não era assim quando nós era pobre? Mãe, quebrou o chinelo só no final do mês. E agora? Tó. Esquenta o freguinho lá no fogão e... Quem nunca teve um prego na havaiana, tira a primeira pedra. Ah, o irmão deu uma risadinha aí, que já teve, né, irmão? Todos nós, né? Então nós temos que entender a fraqueza do diabo hoje. Biblicamente, a regra é clara. Mas a cultura que o homem cria vai contra a regra de Deus. A Igreja Católica, ela alega que ela existe há 2000 anos. Então nós não estamos falando de 8 bilhões de pessoas no mundo, a qual diz que 4 bilhões e meio é católico, cristianismo pelo catolicismo. Nós temos que fazer uma contabilidade nos últimos 2000 anos, quantos milhões ou bilhões de pessoas nasceram, morreram dentro do catolicismo. Há 2000 anos o diabo vem enganando bilhões de pessoas. No mundo moderno, atualizado como o de hoje, todo mundo tem acesso à informação, principalmente à palavra.
E ainda você tem bilhões de pessoas seguindo a idolatria. Eu sinto muito, irmão. Eu não faço apologia ao diabo, mas eu não vejo nenhum diabinho fraquinho, não. Eu não vejo nenhum diabo debaixo do pé do povo, não. Eu não vejo nenhum diabo sendo levantado para cair, não. O que eu estou vendo é um diabo dominando as pessoas, enganando as pessoas. E quem garante que o diabo não está enganando nós hoje, os evangélicos, dentro da igreja? Quem garante? Não tem como garantir, porque é fato, é visível. Quando você olha as pregações do dia de hoje, quando você olha a própria igreja adorando, idolatrando os seus líderes como se fossem deuses, querendo beijar, abraçar, carregar, pedir autógrafos, o povo que era para louvar, adorar e exaltar a Deus como levita na sua simplicidade, são verdadeiros estrelas e artistas, a qual o público adora. Quem garante que esse mesmo diabo que há 2000 anos cegou bilhões de pessoas na idolatria vinculado a Cristo, não é o mesmo diabo que está cegando as pessoas da igreja evangélica com as heresias da chavinha, rosinha, copo com água, camiseta dado nó, aliança, vassoura para varrer diabo, sabonete para lavar demônio, tudo vinculado a Cristo. É o mesmo demônio na mesma cegueira. Então não tem como a gente subestimar o diabo. Porque nós não estamos fazendo apologia ao diabo. Ah, pastor, você está fazendo, exaltando o diabo no púlpito. Não. Eu estou falando para você prestar atenção no seu inimigo. Porque o povo fala que ele levanta para cair, que o diabo não tem força, o diabo está derrotado, o diabo está vencido. Mas 90% da raça humana hoje está na mão do diabo. E não está na mão de Deus. Porque se você fala, não pastor, o cristianismo é no mundo inteiro. O cristianismo pela igreja católica é idólatra, não tem Deus, criou outro Deus, Jesus já lançou fora. Cadê o cristianismo segundo a igreja cristã protestante? Quantos são? Quantos são? Quantos? Entendeu o que Deus está falando para nós hoje? Então é fato que a Bíblia está nos mostrando as pessoas que estão enganadas. Mas muitas vezes nós somos aqueles que apontamos o dedo, mas esquecemos que tem 3 apontados para nós aqui. Olha o que a palavra diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. E não adianta a palavra falar, porque a Bíblia hoje é um mero detalhe. A Bíblia hoje não tem mais valor, a Bíblia não vale, a Bíblia é um enfeite. Nem no sovaco a gente carrega mais a Bíblia, a gente carrega ela no bolso agora. Então a Bíblia vem no celular, não importa onde ela vem, mas antigamente era a suvaqueira nossa, né? Carregar no sovaco. Não, hoje é no bolso. A Bíblia é um mero detalhe, para que nós vamos consultar a Bíblia? Não é necessário. Porque olha o que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, e nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino. Então nós pegamos Cristo, vinculamos ele à idolatria de Maria, à idolatria de outros deuses, estão canonizando papa, canonizando mulher, canonizando freira, estão canonizando em todo mundo, e todo mundo é santo, todo mundo virou imagem, todo mundo é adorado, é cultuado, todo mundo se prostra de joelho, anda de joelho, sobe escada de joelho, faz sacrifício, faz oferenda, faz voto não, promessa, e a Bíblia está dizendo que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Prego salvação, prego vida eterna, prego Jesus Cristo, mas pratico a idolatria que me lança no inferno. Eu te mostro na Bíblia que a chavinha, a rosinha, o copo com água, a camiseta dado nó. Eu te mostro na Bíblia que o sal grosso, o sacrifício, o voto no dia de hoje te leva para o mesmo inferno que os idólatras católicos estão indo porque estão cegos e a igreja evangélica está mais cega ainda. Está na Bíblia. Como nós podemos ser tão cegos nos dias de hoje? Meu Deus, tem misericórdia da nossa alma. Pastor, mas eu não sou católico. Mas é um herege. É um herege que vive nos objetos. Você já leu Isaías quando ele fala que não pode mais fazer a arca da aliança, quem fizer está debaixo de maldição, que a arca da aliança é uma só e o povo está louco atrás dela?
Estão loucos atrás da Arca da Aliança, que é o Santo Graal, e estão loucos atrás da Arca de Noé. Se fosse hoje, né, a Arca de Noé tivesse um GPS, talvez achasse pelo sinal do satélite do Elon Musk lá. Que agora, segundo o ministro, é alienígena. O diabo é para ser subestimado? Isso é papo de crente, irmão. Isso é papo de crente. O diabo leva o teu filho para droga, tua mulher para droga, teu marido para droga, tua família para droga, para bebida, para prostituição, para o mundo, e você não consegue trazer o seu parente para a igreja. Você é tão forte, o diabo é tão fraco, que ele arrasta a sua família para o inferno, e você não consegue trazer sua família para Cristo. Olha a fortaleza que você é. Bate palmas para Jesus. Aleluias. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Gálatas 5, 19 em diante, a Bíblia diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, no 20, e feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções e bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa respeito, a qual vos declaro, como já outrora vos... Quer dizer, ele já tinha avisado e avisou de novo. Não herdarão o reino de Deus o que pratica tais coisas. Não adianta vincular a idolatria a Cristo. Não vai entrar no reino de Deus os que praticai a idolatria. Então não adianta nós vincularmos a heresia a Jesus, dizer que você vai levar um sal para casa, uma terra não sei da onde, a água do Rio Jordão, uma pedra da tumba de Jesus. Meu irmão, não herdará o reino de Deus. O que tais heresias fazem com que as pessoas neguem o próprio Deus. 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 em diante, já ensinamos a vocês a mesma cegueira que o diabo há 2000 anos vem cegando pessoas que se propõem a ser cegas por ele para a idolatria. Da mesma maneira, os protestantes de 650 anos para cá, depois de Lutero, se colocaram na mesma disposição de ser cegos pelas heresias. Abre os olhos, igreja. Sabe quando você prova que o diabo está mais forte que você? Quando você não está na regra e desobedece a palavra, e desobedece a Bíblia e não vê o Evangelho. Agora, sabe quando um crente está mais forte do que o diabo? Quando ele vive na linha, na risca, na palavra de Deus, através de Cristo para nós, como igreja nos dias de hoje. Esse está mais forte, essa está mais forte. Na vida desse e dessa, o diabo nem levanta para cair, ele já está caído e não levanta mais. Aleluia. Amém, igreja? Olha a condenação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. Entretanto, olha só no 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados. Você vê que o crente fala, olha como o crente é crente mesmo, é só Jesus, o evangélico. Presta atenção. Qualquer momento que você está na luta, fala que você está na onde? Você sabe por que o povo ficou no deserto? Porque o povo não se agradou. Então quando você está na luta, eu falo que você está no deserto, quer dizer que Deus não está se agradando de você. O povo ficou 40 anos no deserto, porque Deus não se agradava do pecado, da murmuração e da iniquidade do povo. Você está na luta, você está no deserto. Quem estava no deserto, baseado nessa passagem, não eram pessoas que Deus deixou provar na luta, eram pessoas que Deus não se agradava delas, eram pessoas que não agradavam a Deus. Então quando eu falo que você está no deserto, eu ponho você numa posição de uma pessoa que não agrada a Deus. E hoje o jargão do crente, irmão, estou no deserto.
Em casa está um deserto. Eu pus até no papel aqui, que é até da passagem bíblica. No 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria. Aí Deus dá razão porque ficaram prostrados. Então as pessoas ficaram no deserto prostrado por 40 anos, não é porque Deus colocou eles na prova, é porque Deus não se agradava. Então quando eu falo que você está no deserto, você fala que você está no deserto, você se põe na condição de uma pessoa que não agrada, e Deus não se agrada de? Vai nos jargões de hoje. Olha o que ele diz no 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhais o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Acabamos de falar delas lá atrás, hein? Nem murmureis, como alguns deles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, a nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que está em pé, vigie, para que você não caia. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, aleluias. No versículo 7, não vos façais, pois, idólatras. Moisés subiu no monte para pegar as leis, amém? Demorou para descer, amém? Corromperam Arão, irmão de Moisés, amém? E o que o povo fez? Fez o quê? Aí, ó. A lei foi deixada para exemplo, para advertência. Não cometa os mesmos erros que aquele povo cometeu. Se você pegar essa passagem aqui e pregar versículo por versículo, você vai ver que a maioria das coisas que o evangélico faz é isso aqui, ó. Murmurar, reclamar, barganhar. Até os líderes falam. Não se contente com o seu golzinho. Não, fale com Deus, eu não quero um gol, eu quero uma BMW. Está murmurando aí. Deus falando que é gol, vai andar a pé. E se reclamar, não vai nem andar, que eu vou arrancar tuas pernas. Se eu for pregar aqui, meu irmão, o evangélico é esse aqui, número, gênero e grau. Olha o que a palavra diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 21, versículo 28, versículo 8. 21, 8 de Apocalipse. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda. Gente, a Bíblia é muito clara, envolveu imagem, envolveu outros deuses, envolveu imagem para adoração, não importa se é vinculado a Cristo ou não, a Bíblia é clara, não herdará o reino de Deus. Pregam salvação, praticam aquilo que tiram a salvação. Estão te dando, e nas doutrinas estão te tirando, estão te prometendo aquilo que a própria doutrina tira. É o que eu sempre falo, Deus ele dá com as duas mãos, por isso ele não tem como tirar. Satanás ele dá com uma, mas tira. Então Satanás te dá a suposta salvação, mas com a doutrina ele faz o quê? Tira a sua salvação. E olha o que ele diz, Apocalipse 22, 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a... Fora. O idólatra fica fora. Lê texto e contexto, está falando de salvação, de vida eterna. Olha o que a Bíblia diz, em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3,5, a idolatria vai muito a mais além do que somente a imagem. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é o quê? Avareza, que é o quê?
Então a idolatria, ela vai além da imagem. O ser humano hoje, ganancioso, que só pensa em dinheiro, quer tudo, nunca está contente, sempre quer mais. O avarento também pratica pela avareza, o amor ao dinheiro, a idolatria. Amém, igreja? A idolatria de qualquer Deus, de qualquer imagem, é vinculada a demônios. A idolatria, você pode chamar de deuses, pode chamar de ídolos, pode chamar de imagens, pode chamar de intercessores, qualquer nome que você vai colocar, é um ídolo, é uma imagem. Não respira, não fala, não anda, não caminha, se jogar no chão quebra, amém? E você não tem que jogar nada no chão, nem chutar nada, muito pelo contrário, respeite cada um na sua religião. Eu estou pregando dentro da igreja, tiver algum católico aqui, não tem problema, pegue a Bíblia, mostre ao contrário, você vai ver que a sua Bíblia é a mesma que a nossa. Agora é óbvio que você não vai saber dessas passagens, porque ela não convém, porque ela vai te condenar numa condição a qual você está fora daquilo que você quer defender. Então hoje, o que Deus está falando para nós? Abrimos os nossos olhos, porque da mesma maneira que pela idolatria, há 2000 anos, bilhões e bilhões de pessoas foram cegas e perderam a salvação, porque morreram na idolatria, e hoje, o suposto cristianismo vinculado a Cristo, que diz no mundo, que prevalece no mundo, que é a maior religião, é vinculado ao catolicismo. Então quer dizer que nós temos mais aí uns 4 bilhões e meio de pessoas no mundo, que professam o cristianismo, que é Cristo, através do catolicismo, perdendo a sua salvação. Eu não vejo nenhum diabo fraco, eu não vejo nenhum diabo bobo, eu não vejo nenhum diabo fichinha. Ele é muito esperto, muito ágil e muito rápido para enganar as pessoas. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, foge da idolatria, amém? Falo como criterioso, julgai a vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente o pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles a sacrificam a quem? A quem? A quem? Então ele está dizendo, se você tem uma imagem, se você tem um ídolo, se você diz que tem um intercessor, se você tem um santo para adorar, a palavra está dizendo para nós, Paulo está dizendo, olha, por mais que esse povo fala que é para Deus, por mais que esse povo fala que está vinculado a Deus, que está intercedendo a Deus, antes eu vos digo, não é a Deus que eles adoram, não é a Deus que eles cultuam, não é a Deus que eles sacrificam, não é a Deus que eles cantam, não é a Deus que eles se prostram, é a demônios. É a demônios. E ele fala claramente para nós, no versículo 20, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não poder ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Escolhe a mesa que você quer sentar, bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Não tem como ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então não tem como eu servir a Cristo, servir a Deus e servir a Maria, servir a Padicício, servir a Buda, servir a qualquer outra imagem, a qualquer outro Deus, a qualquer outro ídolo, por mais que eu venha dizer que ele está vinculado em uma condição que vai interceder junto a Deus por nós. Escolhe, meu irmão, os dois não tem como andar junto, porque um é do demônio e o outro é de Cristo. Os dois não têm como andar juntos. Ou sentamos na mesa dos demônios pela idolatria, ou abrimos mão do ídolo, do santo, da imagem, da idolatria, e sentamos na mesa do Senhor Jesus.
os dois não tem como. E o diabo é tão sarcástico, tão astuto, que ele vincula os dois do catolicismo. Ele põe a idolatria, a imagem, o ídolo e Jesus. Tudo junto. E Paulo já alerta dizendo, não tem como. Ou é um, ou é outro. Os dois não andam juntos. E a mesma coisa quando ele fala para nós em livro de Mateus, não tem como servir a dois senhores, não tem como servir a Deus e as... Não tem como servir a Deus e as riquezas. Amém? Aí eu como pastor, subo aqui no púlpito, prego Deus e ao mesmo tempo prego riqueza. Como? Viu a cegueira que está lá? Está nos púlpitos aqui também? Aqui não, está repreendido, mas está nos púlpitos? Não tem como servir aos dois. Ou é a idolatria, o ídolo, a imagem, o santo, o intercessor, ou é Deus, ou é Jesus, direto. Ou é servir a Deus, ou as riquezas. Os dois não tem como andar junto. Aí eu falo para você que estou pregando Deus, e só te ofereço riqueza, carro, casa, dinheiro, riqueza, bens materiais, vai ficar rico, milionário. E a Bíblia diz que não tem como servir aos dois. A mesma cegueira que está lá, está dentro da igreja evangélica. A mesma cegueira, o mesmo diabo, que o povo diz que é fraco, cegou os católicos, está cegando gerações e gerações de filhos que crescem no catolicismo, no catecismo, que tem 7, 8 anos, vai fazer as escolinhas lá. Da mesma maneira, Satanás está cegando os evangélicos nos dias de hoje. Não pela idolatria, mas pela heresia. E vê o que ele falou, hein? A avareza, o amor ao dinheiro também é idolatria. Amém? E hoje a teologia da prosperidade só prega o quê? Dinheiro. Amém, igreja? Amor? Amém? Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3 em diante. A palavra é muito grande. Mas a impudicícia e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Amém? Nem conversação torpes, nem palavras vãs ou chocarrice. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ação de graças. Sabeis, pois isso, nenhum inconveniente, ou impuro, ou avarento, que é o quê? Idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Ô, glórias! Então, quando eu me proponho com a minha família a ser um homem, uma mulher, uma família que obedece às regras e a ensinamento de homens, de mulher, preceito de homem e de mulher, preceitos de demônios, eu me torno filho das trevas e não filho de Deus. Eu me torno filho da desobediência e não filho de Deus. E vem a ira de Deus sobre essas pessoas. Então quer dizer que essas pessoas biblicamente não serão salvas no dia do juízo final. Vai dizer que, olha, todo mês que eu recebia minha aposentadoria, eu acendi uma vela de 7º dia para o santo fulano, para a santa fulana. Eu estava na missa, eu fazia, eu pulava, eu ajudava o padre, eu ajudava o papa. A Madre Teresa de Calcutá, por mais que ela foi bondosa, ela morreu, ela está no inferno, porque contra ela vem a regra e a favor dela vem a ira de Deus. Vocês entendem o que Jesus está falando para nós hoje? Pastor, mas o católico está cego, o evangélico está também. Nós não temos a imagem, mas nós temos a rosinha, o chavinha. Nós temos os hereges dos dias de hoje, e nós temos os falsos profetas induzindo vocês à idolatria do dinheiro. Só pregam vitória e bens materiais financeiros como conquista da parte de Deus. A igreja não é mais para buscar salvação, a igreja é lugar de ficar rico, meu irmão. Não precisa nem trabalhar, nem estudar, vira crente cedo e já vai ficar rico. Ó. Que diabo faquinha, hein, irmão? Que diabo faquinha?
Em Efésios, capítulo 5, versículo 5. Sabeis, pois, isso: nenhum inconveniente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Sexta-feira do descarrego, domingo da vitória, segunda-feira dos empresários bem-sucedidos, quinta-feira do milagre urgente, terça-feira do dia de pagar tuas dívidas, dia da decisão, dia da indignação, o dia de você se revoltar contra Deus, rasga a cueca, joga no chão e pisa em cima. Se revoltar contra Deus. Você acha que isso aí eu estou criando, inventando, irmão? Estou morrendo de fome, quero chegar em casa, agora estou tão cansado, você acha que eu vou ficar inventando história? Está aí no YouTube, está nas internet, está nas catedrais, está em cima dos púlpitos. Só que isso não são as doutrinas de Cristo e de Deus, são dos homens. E olha o que ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? O difícil é você entender, né? Que a tua vozinha, que vivia na missa, vivia com o padre, tão boazinha, fazia lá a vozinha da Priscila, que fazia o macarrãozinho. Minha avó, que fazia aquele bife, a milanesa com a casca dupla, nossa, que era tão boazinha. Está aqui, ó, era idólatra. Então, olhar pelo coração e a bondade do meu avô, da minha avó, dos nossos avós, é difícil enxergar de que eles forem para o inferno. Mas bondade não leva ninguém para o céu, meu irmão. Leva para o céu é a obediência da palavra de Deus. Em vez de ficar com dó da avó que foi para o inferno, abre os olhos para você não ir fazer visita para ela. E uma visita sem volta, sabe aquela passagem, essa compra de ida? Ah, você não tem coração. Eu tenho coração. O que eu não permito é que o sentimento da carne venha aflorar a minha verdade de Cristo no meu coração. A minha espiritualidade prevalece. No dia de juízo final, a sua avó, a minha avó, que era tão boazinha, tão legal, sobre ela vai vir o quê? A ira de Deus. Sobre os evangélicos do Sal Grosso, da Rosinha, da Chavinha, da Arca da Aliança dos tempos modernos, vai vir o quê? A ira de Deus. Então não estamos fazendo apologia ao diabo. Abre os olhos, igreja. Estão fazendo você acreditar num diabo que não existe. Ele vem dominando a raça humana. Você pensa que é de agora? De agora somos nós, estamos com 50 ainda. Você sabe quem foi o primeiro que ele derrubou? A Eva, meu irmão. Na sequência, sabe quem caiu? Adão. Depois, sabe quem fez a primeira morte, o primeiro homicídio? Caim, filho de Adão e Eva. É o mesmo diabo que vocês falam que é fraquinho, que derrubou grandes homens, derrubou Saul, derrubou Sansão. Abre os olhos, igreja. É o mesmo diabo que está com duas guerras aí, ó, mais que iminente, Rússia e Ucrânia. Israel agora está envolvendo Irã, Estados Unidos. Abre os olhos. A Bíblia está se cumprindo. Os selos estão sendo abertos, os cavaleiros estão sendo soltos, os anjos, as espadas estão vai roer solta. É o mesmo diabo. Nunca subestime o seu inimigo. Nunca subestime. Amém? E olha a palavra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de... Está vendo? Espíritos enganadores. Você pensa que é o diabo lá no candomblé, na macumba? Não, não. Espíritos enganadores. É o diabo e os seus demônios em cima de um púlpito, usando um homem, e agora usando um monte de mulher, imitando anjo de luz e imitando o Espírito Santo. Aqui, leem.
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimento, a qual Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, ou porquanto conhece plenamente a verdade. Está cheio de ensinamento de demônios nos dias de hoje. Então, quando você fala do Buda, ensinamento de demônio. Você fala do Sheshenue, ensinamento de demônio. Você vai falar de outros deuses e imagens, guias, ídolos, ensinamento de demônios. Mas também nós temos ensinamentos de demônios vinculado à imagem de Cristo, não a Cristo. Nós temos o catolicismo e nós temos o movimento evangélico dos últimos tempos. Catolicismo pela idolatria, o evangélico pela idolatria ao dinheiro e pelas heresias de todo tipo de objeto nos dias de hoje. A palavra está abrindo os nossos olhos. Pastor, mas o senhor tem que entender que a gente não adora Maria, não idolatra Maria, ela só é uma intercessora entre nós e Deus. A gente fala e ela intercede junto a Deus por nós. Olha o que a palavra diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Quem é? Quem é? Então como é que eu vou dizer para você que Maria, como é que eu vou dizer que é um anjo, como é que eu vou dizer para você que é um querubim, como é que eu vou dizer para você que é a chavinha, a rosinha, o copo com água, a camiseta dado nó, como é que eu vou dizer que é uma imagem, que é um santo que vai interceder junto a Deus por nós, se a palavra diz que só existe um, e esse um morreu por nós na cruz, sofreu, e Deus o ressuscitou, e ele chama Jesus Cristo, porque ele não está morto, ele está vivo, ele está aqui, ele está na destra do Pai, ele é o único que intercede por nós, junto a Deus. Fala a Deus para este povo aprender. Oh, glória a Deus. Cada argumento ele é derrubado, cada narrativa é derrubada pela própria Bíblia. Quando você cria uma narrativa bíblica falsa, pervertida e corrompida, quando Deus usa pelo Espírito, a própria narrativa é derrubada pela própria Bíblia. Como nós podemos ter uma religião que diz que professa Cristo e levanta tantos dogmas, tantas heresias, tantas idolatrias, tantas enganações, a qual a própria Bíblia derruba por terra, mas não adianta falar, o povo está lá. Está lá porque não teme a Deus. Amém, igreja? Amém? A palavra hoje está nos alertando. Abra os olhos. Não subestime Satanás e seus demônios. Não subestime o diabo, os seus demônios. O diabo, ele é tão astuto que ele não se põe no lugar dele. Quem é mais forte, o diabo ou Jesus? O diabo ou Jesus? Mateus 4:8, Lucas 4:6. Quem foi tentar Jesus? Você entendeu? Uma coisa é você sair na mão, brigar com um filezinho de borboleta. Outra coisa é o cara vir brigar com você, o cara é um bodyboard lá, sabe como é que chama aquele fortão lá, grandão? O diabo, meu irmão, não importa se é fraquinho ou se é fortão, ele encara, ele vai para cima. Para o diabo derrubar Judas era um filé de borboleta. Mas para o diabo olhar para Cristo era um fortão. Mas do mesmo jeito que ele bateu de frente com Judas, ele bateu de frente com quem? Com Cristo. Se ele tentou derrubar Jesus, meu irmão, imagina o que ele vai querer fazer com a gente. Mas não derrubou Jesus, porque Jesus estava firmado em Deus e na palavra. E não vai derrubar nós, não vai derrubar essa igreja, nem você, nem sua família, porque nós estamos firmados em Cristo e estamos firmados na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do nosso Pai. Amém, igreja? Então, por mais que você vá falar,
Por mais que você derruba a narrativa, que você traga os argumentos, por mais que você mostre na Bíblia, vai dar discussão, vai dar briga, vai dar contenda, vai dar desunião, vai dar bico, vai dar cara feia, vai dizer que você é o único que está certo, o único que está errado, vocês são dono da razão, que vocês são assim mesmo, que vocês não aceitam, e não vai dar em nada. Então, Tito 1,16, no tocante a Deus professam conhecê-lo, mas pelas suas obras o negam, e são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra, reprovados para o próprio Deus. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade de doutrina. Eu estou fazendo. Agora, se o povo quer ouvir ou não, a palavra já diz claramente: haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina, como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, juntando-os com os seus mestres na mesma cobiça das coisas terrenas. É o que nós vivemos nos dias de hoje. Deus não vai cobrar de mim o sangue daqueles que Ele fez com que a minha palavra, a minha voz, com a palavra dele chegasse até as pessoas. Então, como nós podemos entender que o povo católico está enganado pela idolatria, sendo eles aquele povo que vai vir a ira de Deus sobre eles? E quem garante que nós, evangélicos, também não estamos enganados pelo mesmo diabo? Não precisa garantir, é só você conhecer a Bíblia, você vai ver como, infelizmente, muitos evangélicos estão enganados pelo próprio diabo. A igreja católica é vinculada a Cristo e leva o povo para o inferno. A maioria das igrejas evangélicas hoje diz que é vinculada a Cristo, mas está levando o povo para onde? Para o inferno. Você vê algum diabo faquinho? Você vê algum diabo bobinho? Você vê algum diabo que caiu? Caiu do céu, né? Foi lançado de lá, mas está aí de pé, firme e forte. Tem gente que ainda fala que o diabo está preso numa cadeia e não sai de lá. Aí quando você lê Jó 1, 2 e 3, a palavra é muito clara. Deus fala para ele assim: Satanás, de onde tu vem? Passear e rodear pela terra. Já sei, ele está com tornozeleira eletrônica. É isso aí. Está de saidinha. Quando Deus encontrou com ele, estava de saidinha. O diabo está preso. Mas quem levou Jesus a um monte bem alto, no pináculo? Vai ver que o dia que o diabo encontrou Jesus, ele pediu lá para o chefe a saidinha para ir também. Aí o chefe: ei, companheiro, vou liberar você, vai lá, vai lá, vai lá. Quem já ouviu falar que o diabo está preso? Não é o que os crentes falam? Se ele está preso, como é que ele pegou Jesus e levou um monte bem alto? Não é os demônios, não, a Bíblia diz que é o diabo, era Satanás. A Bíblia não está dizendo que é os demônios, é o chefão, é o cara, é a ganha, é o cabeça, meu. O chefão está aí, ó. Quando fala em tentar Jó, não é um demoninho não, filho. Deus fala direto com ele: aí, Satanás, da onde tu vem? Passear e rodear pela terra. Estou de saidinha hoje. A minha tornozeleira eletrônica com os anjos pós. A gente acredita naquilo que não é real. Antes chegasse a verdade para a gente parasse de acreditar no que não é real e começasse a acreditar no que é real. Mas a verdade chega e a gente continua acreditando naquilo que não é real. Porque convém, mantém na zona de conforto, nos agrada, nos faz feliz, nos deixa tranquilo, estamos no nosso canto. Mas e a salvação? E a nossa vida eterna? Não estamos aqui para buscá-la? Então, se é para perder, então não adianta estar na igreja. Vamos perder tempo aqui? Você vê algum diabo fraquinho? Algum diabo bobinho? Sabe quando o diabo enfraquece? Quando ele encontra um cristão de verdade, um crente, um evangélico, que está alicerçado e firmado na palavra, que não se corrompe, não se perverte, não se deixa levar, não se deixa persuadir, não sai da regra, não sai da base, não sai da palavra. Esse o diabo faz, mas não derruba. Esse o diabo está caído, esse o diabo é fraco. Mas para aqueles que ele consegue perverter e corromper, seja não vinculado a Cristo ou vinculado a Cristo, o diabo é muito mais forte do que a pessoa está imaginando. E a pessoa não só está dominada, mas como está escrava do próprio Satanás, a qual ela subestima como fraco. Bate palmas para Jesus.